Olá, pessoal, estamos em live às 4 horas da tarde e quem eu trouxe? E o nosso querido Daniel Silveira, ele aí que é adorado pela mídia, o ícone do PSOL, uma pessoa que muita gente ama e que sofreu aí a busca e apreensão da Polícia Federal. Obrigada por aceitar falar comigo, deputado. Nada, obrigado eu, Camila, e boa tarde aí a quem vai assistir. Deputado, como é que aconteceu? Às 6 horas da manhã, o senhor recebeu uma visita. Como é que foi? Bom, primeiro que foi estranho, porque eu não estou acostumado a receber essa visita e geralmente quem espera essa visita da Polícia Federal são criminosos, são marginais, né? Ou seja, dessa vez reverteu a situação. Quem agiu à margem da lei, colocando um inquérito ilegal em andamento e usando a máquina pública para isso, ficou por cima. Realmente tem o dia da caça e do caçador. Dessa vez foi do caçador, né? Que nós somos caçadores de vagabundos, né? De criminosos. Dessa vez, quem margeia a lei acabou indo atrás de quem está certo. Ou seja, é realmente a inversão dos valores. Acuse do que você faz, chame do que você é. A sensação foi, bom, de sonolência, abri a porta. Na verdade, não abri a porta, eu olhei pelo olho mágico para ver quem era, vi a identificação e tudo mais, conferi para ver se não era ninguém querendo me matar, por final de contas. Essa ideologia comunista, eles são assim, eles fazem qualquer coisa, hein? Você vê, por exemplo, Benedita da Silva, Jandira Fegali, Marcelo Freire, Glauber Braga, todos os comunistas, Lula, todos chamavam as pessoas às ruas com foices, facas, armas para derramar sangue de fato. Atentavam de fato com ameaças, mas boquinha fechada. Entraram no meu apartamento com mandado não tem um objeto de fato para busca, né? Achei estranho porque eu não tinha delimitado ao espaço físico, mas buscaram em vários lugares, inclusive endereços que não são meus, foram a casa da minha mãe, que não é minha casa, é a casa da minha mãe, né? Embora eu vá lá, visite frequente, é a casa que eu não resido, né? Mas eles permanecem buscaram em carros que não são meus, dentro dos carros, ou seja, quebraram vários protocolos legais, tentaram, falaram que tinha um policial lá, que eu não sei se ele era ativista comunista, que dentro da Polícia Federal nós temos ali vários agentes bons e também tem merda. Assim como na PM tem bons e merda, assim como no Congresso tem bons e merda, assim como no STF tem bons e merda. A verdade é essa. Só que os caras não aceitam ser merda. É quando tu se olha no espelho e não consegue distinguir a tua moralidade e fala assim, porra, eu sou foda. Só que tu não é. E é ruim tu aceitar isso. É basicamente essa síndrome do pequeno poder que subiu a cabeça de alguns, principalmente daquele que é o nosso inquisidor. Bom, aí fizeram lá a busca e apreensão no meu apartamento e levaram uma folha, na verdade um bloco parecido com esse aqui, ó, com anotações assim, pequenas, breves, sobre um ponto de uma live, eu vou e anoto. Temos que levar isso. Eu falei, pode levar. Sabe o que levaram no meu apartamento? Se fosse lá do PT, pessoal, MDB, aí seriam malas e malas, documentos, seria uma par de coisa. Né? No meu levaram isso e o meu celular. O único celular que eu tenho, há 12 anos o mesmo número, fiquei incomunicado. Falei com o cara, uma tremenda sacanagem, né? Por deferência eu deixei, porque eu queria ir até a DP acompanhando, porque eu sei da inviolabilidade do deputado, sei o artigo que nos garante, a redação que nos garante isso, mas como o STF, né, que tem autonomia aí para poder investigar, para poder abrir, a solicitar a investigação, os parlamentares está quebrando toda a norma, cagando em cima da Constituição, inclusive classificando a Constituição como parâmetro inferior em vista da institucionalidade do STF, ou seja, o próprio ministro diz que o STF está acima da Constituição, você já sabe que fizeram uma cagada monstra jurídica e eles não respeitam mais nem a própria mãe, que dirá respeitar a gente. Então, essa foi a sensação de êxtase, tudo, menos medo. Tinha tudo, êxtase, empolgação, raiva, não raiva dos policiais, mas raiva de ver um socialista que foi às pressas nomeado ao STF para não ser preso, para ter foro e ficar lá agora colocando todo o empenho de sua frustração em ações contra pessoas que defendem a democracia e nos chamam de fascistas ainda. É tanta coisa para dizer, faltam-me palavras. A verdade é essa. Aqui eles levaram o meu caderno de pauta. Anotação, o senhor está falando, eu estou aqui anotando o que o senhor está falando, levaram isso, meu caderno de pauta. Aí na casa da minha mãe, levaram 2 notebooks, que minha filha usa para a faculdade, um já era velho, e também um celular, que era o meu celular antigo que quebrou um pouquinho a tela. Aí estava lá já desativado e tudo mais, estava lá.
levaram isso para Brasília. E essas foram apreensões. Ah, e eu estava falando de um que tentou, queria levar a minha arma, ver se pode. Não, temos que apreender, sendo que o próprio mandado é muito claro. São coisas de tablet e tudo, mas a minha arma é legalizada. Eu falei assim, mãe, liguei para a delegada e falei, doutor, olha só, a arma é legal, e vocês não vão mexer na minha arma. Entreguem a arma à minha mãe e ponto, senão eu vou mandar a corregedoria aí. Pode até cagar, mas vocês não são escoteiros mirim, vocês são policiais federais, pô. A minha arma, vocês pesquisem aí, o sigma dela tá aí, pô. Eu tenho o sigma, o CRAF, tenho tudo. É uma arma de polícia, pô. Não tá com a numeração suprimida. Quer dizer, claro que a arma não foi apreendida, senão ela buscar pessoalmente. Isso aí deixar claro. Porra, o pessoal também tava cagando na nossa cabeça, pô. Deputado, no depoimento, o senhor foi depor. O que eles perguntaram? Então, na verdade, eu não prestei depoimento. Por quê? Foi uma coisa, o negócio é tão bizarro que está acontecendo, é tão bizarro, tão estúpido, tão obtuso, que quando eu cheguei, eu falei, assim que se deu a busca e apreensão, eu falei assim, agora, por favor, que horas que o senhor pode ir para ser ouvido, 10 dias tem que ser ouvido? Eu falei, quero hoje 9 horas. 9 horas? Eu falei, 9 horas, quero estar lá, quero o delegado lá para me ouvir. Aí fui 9 horas, cheguei lá, o delegado chegou, muito educado, por sinal. Aí, doutor, vamos lá, não sei o quê. Ele, vamos perguntar basicamente sobre as manifestações que são classificadas como antidemocráticas, blá, 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 não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem, queremos acesso ao inquérito. Ele, não tive acesso ainda. Como que o senhor vai me questionar se o senhor não tem acesso? Esse é o primeiro ponto. O senhor vai ser meu investigador, vai colher minha oitiva. Não tem sentido eu responder sobre aquilo que eu não sei. Ou seja, o mínimo constitucional que eu tenho na persecução penal, que é a ampla defesa, eu não estou tendo garantida. Então, eu vou aguardar que o senhor tenha acesso ao inquérito, para que eu também tenha acesso ao inquérito, leia o inteiro teor, para que então eu possa me manifestar. Porque eu posso gerar aqui alguma coisa subjetiva e isso ser revertido pelo STF, que já está revertendo e subvertendo a lei. É o que está acontecendo. Então, quando tiverem o acesso, eu volto. Me retirei. Aí me chega um representante da PGR lá, que o cara era comunista raiz. Comunista raiz, estava na cara dele, Lula livre, rode no olhar. Pô, continuei, fui para casa. Quando deu 13h30, mais ou menos, 14 horas, o advogado voltou até lá para que pudesse colher o inquérito. O delegado ainda estava no STF tentando ter acesso ao inquérito. Para tu ver que é tanta absurdidade que nada se conecta. Aí eu comecei a temer, entre aspas, em um ponto. Uma vez que usam a máquina com base em ilações, sem materialidade de fato, não respeitando a liberdade de pensamento, de expressão e de manifestação que está na Constituição Federal, quando eles rasgam isso tudo, o que é o Código Penal perto da Constituição? Nada. Se eles rasgam a Constituição, vão rasgar o Código Penal e vão rasgar a moralidade, não acusando a Polícia Federal jamais, mas pode ser que até tentem forjar provas no próprio inquérito, partindo do ato criminoso, marginal que estão tentando fazer. Então, é tudo isso que tem acontecido. Então, eu não prestei depoimento porque não tive acesso ao inquérito, não tinha como prestar. Agora, quando tive acesso à parte do inquérito, eu vou lá e me manifesto, sem problema. E muitas pessoas dizendo, agora ficou caladinho, os esquerdistas bostas. Agora ficou caladinho, não sei o que. Eu falei, não, filho, tem uma diferença muito grande, o imbecil, entre depor sobre o que você sabe do que se trata ou depor sobre algo que você não... Qualquer pergunta capciosa, de dupla interpretação, de duplo sentido, pode ser gerada ali e usada. Eu não sei se o delegado, não estou dizendo o caso que seja de fato, mas se o delegado ou agente é um militante da esquerda, né? Como que queria apreender minha arma e se fudeu, otário, né? Não vai conseguir. Porra, eu não sei se o cara é comunista ou não. Aí chega aqui, vai chegar no gabinete, eu vou levar. O que é isso aqui? Que cloroquina. Eu vou falar assim, filho, o que está escrito aqui, meu irmão? Sabe ler, não? O teu limite é aqui, filhinho. Não tá falando com nenhum idiota, não, pô. Acha que vai chegar, quando tu vai chegar e pega um cuzão que está envolvido, desculpa aí, que pega e está envolvido, porra, em lavagem de dinheiro e o caralho, a 4, foda-se, ele vai sentir medo. Eu não tenho medo, pô. Eu vou ter medo de quê? Do Alexandre de Moraes, porque ele estava lá envolvido em centenas de processos, advogando de forma dúbia, não sou eu que estou falando, é a mídia, inclusive grandes jornalistas, falando que ele estava ao lado do PCC, né? Ele tem uma bússola moral avariada, uma história moral avariada. Ele não tem moralidade, quer dizer que quer posar de santão, de isentão. Quer dizer, não é. Eu citei na minha live do Twitter, veritas filia temporis. A verdade é a filha do tempo. São Tomás de Aquino. E no final ela sempre vai prevalecer. Deputado, o nick da moça é Minha Voz, ela está perguntando o seguinte, por que os ministros do STF não são presos
O que impede deles serem presos se todos sabem que eles estão agindo contra a Constituição, que é a nossa maior lei? E a Daniele pede para que o senhor não desista. Não desistam, não será fácil, mas vamos vencer. Exatamente. Então, Daniele, respondendo a primeira, é o seguinte, eles também têm o furo. Aí eu cito outra frase de uma pessoa também emblemática, Rui Barbosa. Ele disse o seguinte: a pior ditadura que existe é a ditadura judiciária, porque contra ela não há quem recorrer. Hoje o STF é a Suprema Corte. E eles estão ameaçando a tripartição do Estado, que é o sistema proposto por Montesquieu, ou seja, eles são independentes e harmônicos. Uma vez que esse aqui exagera, esse aqui equaliza o tempo todo, um equalizando o outro, para não haver exageros, como o STF tem feito reiteradas vezes e de forma muito incisiva. Está protegendo, ultra protegendo. Inclusive, eu li que um ministro do STF disse que a Constituição é mera formalidade inferior ao STF. Não tem sentido um que se julga guardião do STF dizer isso. É de um absurdo aí. Aí não, pelo amor de Deus, não vão distorcer, porque é uma live. Então, isso aqui vai. Você salva essa live aí. Se alguém lá disse que era o AI-5, ora, a Constituição não é mera formalidade inferior, por que então que ele não pode dizer o STF pode? 2 pesos e 2 medidas? E outra coisa, se alguém lá na manifestação com 10 mil pessoas vai lá e levanta AI-5 já, ele responde por 9.999? Não. Ele é um ato isolado, destacado. Mas está o ministro Alexandre de Torquemada, que eu faço alusão a Tomás de Torquemada, o inquisidor, né, fazendo a sua sucessão de erros jurídicos. Erros não. Mau caráter jurídico, é o que eu chamo ele. Ele pega a lei e ele... Não, mas a lei... Está aqui, ó. Deixa eu pegar uma lei. Cadê o... Está aqui, ó. Vou pegar até a parte do inquérito. Ah, inclusive o inquérito deles, eles acusam na lei 71... Cadê? Está aqui a lei. É 7071, não é isso? De 83. Vamos ver agora. 7170 de 83, a lei. Essa lei, ela foi assinada pelo último presidente militar, que é o Figueiredo. Aqui, ou seja, uma lei da ditadura, que eles chamam de ditadura, que não foi ditadura. Ditadura é isso que nós estamos vivendo agora. Isso é ditadura. Eles pegam uma lei daquilo que eles repudiam e agora usam. Ah, agora serve para a gente, para nos defender. Vamos pegar a lei lá uma lei alienígena lá da Coreia do Norte, né? Vamos pegar uma lei alienígena para aplicar aqui. Não, não temos legislação, mas pega da Coreia do Norte, pega da Bolívia. Vamos pegar de lugares assim. E eles vão usar. Ou seja, ditadura é isso que ele está fazendo. Tudo é ilegal. Tudo, Camila. Tudo que está acontecendo é ilegal. Então, não. Respondendo a segunda, eu não desisto. E o que protege os ministros é o foro que nós não estamos tendo respeitado. Nós, deputados de base. Contudo, quando um deputado foi pego lá com dinheiro de emenda e tudo mais, que o ministro do STF foi lá e, olha, temos que caçar, afastar, a casa, não, aqui é o poder legislativo. Protegeram o deputado. Aí pode. É diferente, né? 2 pesos e 2 medidas, né? Isso é que é foda. Deputado, entraram no seu gabinete, mas o gabinete de um deputado não é inviolável? Levaram seus computadores, inclusive. Exato. Levaram os computadores do gabinete 403, anexo 4 em Brasília. Eu não fui comunicado, inclusive eu não fui comunicado de nada, inclusive de quebra de sigilo bancário ou telefônico, não tive acesso a nada. Simplesmente é tudo irregular. Tá? Eu tinha que saber que era peça de uma investigação. É a primeira coisa. Uma vez, embora não vão achar nada, mas uma vez feito isso, você vê como está fora da lei, tá? À margem da lei. Eles entraram lá e levaram computadores institucionais, que é o primeiro ponto, de quem trabalha no orçamento, ou seja, que destina emenda, faz os cálculos, vê tudo mais, que é inclusive do meu assessor Mário, do meu chefe de gabinete em Brasília, do Pablo, acho que não levou. Mas de outros que mexem, inclusive o meu pessoal não, institucional, mas que fica na minha mesa, que na verdade se eu liguei aquele computador 3 vezes foi muito. Eu não uso, eu não tenho tempo de ficar no gabinete. Eu fico o tempo todo na rua e no plenário, nas comissões. Então, pouco usei. Ou seja, realmente não tem nada. O que me preocupa é que, indo fora, né, do mandato de busca e apreensão, eles também buscaram na rede. O que delimita em espaço, buscaram na rede. E uma vez eles podem criar um factoide que, a partir da investigação da rede que partiu do meu computador, claramente eles acessam a outros deputados. Vão falar que o ponto de partida foi no meu computador, ou seja, vão me conectar um fato lá na frente criminoso. E eu temo por isso.
Então, porque eles podem usar e criar provas por conta da máquina que está sendo usado de forma explícita. Isso aí é que me preocupa. A única coisa que me preocupa é isso. Eles quererem... Somos bois de piranha, a verdade é essa. É o que está acontecendo, para derrubar o presidente. Eles estão fazendo isso. Tem gente que briga comigo quando eu falo que eu tenho medo deles estarem com acesso aos nossos aparelhos, porque eles podem sim colocar alguma prova lá e a gente não vai nem ter como explicar. O senhor concorda comigo que vai criar uma situação muito complicada para a gente? Olha, eu não duvido de mais nada vindo do STF. Não duvido de mais nada. Absolutamente nada. E de parte do Congresso, que eu falo a oposição, né? Os partidos de esquerda que têm sido totalmente hostis a qualquer coisa. Inclusive o PT, PSOL, PCdoB, tem pedido aí a cassação do meu mandato, afirmando que eu ameacei os antifas, os terroristas, que eu ameacei. E eles chamam de manifestantes pró-democracia. Aqueles que quebram, depredam, com violência, vão para cima das pessoas. Quando eu disse, baseado no artigo 25 do Código Penal, que eu me defenderei caso alguém venha para cima de mim. Ponto. É isso que vai acontecer. Eu recebi um vídeo dos Estados Unidos, aconteceu, os antifas foram para cima de um cara, ele se desvencilhou dos golpes, continuaram batendo, soco na cabeça, no estômago, chute. Ele se desvencilhou, agarraram o casaco dele, ele tirou o casaco, puxou a arma e salcerou os caras. Aí todo mundo, puf, eu falei, é isso que vai acontecer. Porque uma hora em uma manifestação vai pegar um cara que não vai querer que bata na esposa dele, ou nele, ou na filha. Eu seria um desses caras. Uma vez que vieram para cima de mim, se vierem, eu não vou perder tempo trocando soco, embora seja preta de Muay Thai, sou mestre de Muay Thai, defesa pessoal. Não tem problema. Eu não vou perder tempo, porque uma vez que eu me embolar com as mãos em alguém, ele pode pegar a minha arma e me matar. Isso não vai acontecer. Eu vou me defender com o meio que eu tenho as mãos. Não fui eu que escrevi essa porra do Código Penal desde 1940. Então, engulam esta merda. Mas tá lá, a lei é vigente, porra. Não tem ameaça. Estou embasado na lei. Porra. É foda, cara. Deputado, o Daniel está perguntando o seguinte: deputado, após a operação da Polícia Federal, os deputados que tiveram seus direitos violados tiveram uma reunião com o presidente? Se não, irão ter? E o silêncio do Rodrigo Maia, como é que o senhor enxerga esse silêncio? Olha, o silêncio do Rodrigo Maia, na verdade, ele me causou uma surpresa. Uma surpresa porque, apesar de termos alguns pensamentos que divergem muito, e eu não posso mentir, tem pensamentos que eu estou de acordo com o Rodrigo Maia, bem como o próprio presidente também está de acordo com alguns pensamentos, tá? A gente não está generalizando, não. Vai ser muito claro. Esse silêncio me surpreendeu porque ele deveria fazer valer apesar de ser um deputado como eu, e ter exatamente os mesmos poderes e discricionariedade e blindagem jurídica, ele deveria defender o poder legislativo, do judiciário, da forma com que eles estão sendo incisivos. Então, me surpreendeu muito. Tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre a reunião com o presidente, provavelmente teremos essa reunião sim. Contudo, a gente mantém o contato o tempo todo entre a base, só que nem tudo, pessoal, nós podemos dizer aqui o que vamos fazer, porque uma vez que nós explicitarmos isso, vai possibilitar que os inimigos, de fato, possam antever e continuar. Só um minutinho. Voltou? Que o telefone do deputado tocou. Aí fala para não ligar, não, cara. Voltou? Voltou. O senhor está ouvindo, deputado? Tô. Voltou? Voltou. Só pera aí que eu só vou ter que entrar na configuração por causa do microfone. Quando alguém liga, pede para ele não ligar o Jean. Cai o microfone. Espera aí. Só um segundo. Sem pressa. Voltou? Quando isso, eu respondo para a Simone. A Simone perguntou se o deputado é casado. Sim, o deputado sempre é casado. Alguém liga, tá vendo? Hoje bem. Ai, meu Deus. Caramba. Tô tentando voltar aqui, mas não tô conseguindo. Cara. Sem pressa. Voltou agora. Agora voltou. Eu estava explicando para a Simone que o senhor é casado, que ela perguntou, o deputado é casado? Fiz, é casado, sim. Mas valeu. Olha, obrigado aí pelo carinho. Olha só, o que acontece? Aqui alguém ligou aqui, aí saiu o fone. Aí, sobre a reunião, a gente vai ter sim, só que nós não podemos mostrar cada passo, porque
atrapalharia, entendeu, gente? Mas alguma coisa, evidentemente, que vai ser feita. Fiquem tranquilos, né? Ninguém vai tripudiar em cima, vai dançar em cima do pavilhão nacional e vai ficar por isso mesmo, não. A gente vai defender a pátria sempre. Ontem, deputada, na madrugada de anteontem para ontem, surgiu uma expectativa muito grande com a história do tic-tac do Hélio. Esse tic-tac era para falar realmente que o presidente não vai passar por cima da Constituição mas mesmo assim vai garantir a nossa liberdade, o que culminou com a transferência do Weintraub para o exterior, ou realmente tem algo ali que vai dar um apoio para a gente, uma base? Para a gente, que eu digo para todos, para a população. Sim, claro. Olha, o presidente não vai agir à margem da Constituição, isso é claro, diferente do ministro do STF. Tá? O ministro está agindo à margem da Constituição, ele está dançando em cima da Constituição, está rasgando a Constituição. O presidente não. O presidente vai tomar todos os atos legais e dentro da legalidade e da moralidade. Tá? Então, o tic-tac ali do Hélio, eu também, no primeiro momento, me faltou informação, até fui no grupo, falei, pô, tá me faltando alguma informação que eu não sei, porque o Hélio agora, eu estava para dormir, eu levantei assustado e comecei a fazer polichinelo, pô, para poder baixar aqui a adrenalina. Falei, porra, negão, você tá me ferrando, cara. Assim não dá, irmão. Deixa eu dormir, pô. Tentar dormir aqui. Foi foda. Agora, o Weintraub indo pro ministério, lá pro exterior, saindo do ministério, eu também entendo como uma boa jogada e depois eu explico para você. Não posso expor tudo, pessoal, como é que vai ser, mas tudo tem uma estratégia. Queria que vocês soubessem. A Verusca está perguntando se nós vamos ter que voltar à lei de talião. Não, acredito que não vai ser necessário, não. Olho por olho, dente por dente é uma coisa que talvez não se aplique dessa maneira. Talvez para eles, sim. Comunistas querem isso. Nós não. Nós queremos mostrar dentro de tudo, dentro da legalidade, que nós vamos vencer essa guerra. Vamos vencer, com certeza. O senhor pretende processar o Alexandre de Moraes por crime comum? O Romerilson ainda fala que a doutora Fabiana Barroso, uma das nossas, né, fez uma live ensinando. O senhor pretende processar? É claro que eu vou processar ele. Ele está achando que é quem? Ele não é ninguém, pô. Absolutamente ninguém. Ele não é nada. A verdade é essa. Ele é só um homenzinho frustrado, fraco, triste. É o que ele é. Ele simplesmente fala, meu Deus, qual é a minha existência no mundo? Eu tenho que me manter de alguma forma. Aí ele foi lá e fez assim, eu tenho um amigo padrinho, me indica para a STF, porque eu não sou legal. Me bota lá, e botaram ele. Ele falou, agora eu sou poderoso, porque eu tenho um bloquinho de papel e uma caneta. E isso aqui dá sentença, porque eu entendo assim. Tadinho, é o garoto criado por vó, é o que ele é. Essa é a minha visão dele. Ponto. O deputado, em 2018, 2019, a Folha de São Paulo publicou um áudio do próprio Alexandre de Moraes, quando era secretário da Justiça aqui de São Paulo, fazendo lobby de sentença, pedindo para o STF a absolver um desembargador amigo dele. Ele estava sendo processado por venda de sentença, rachadinha e funcionário fantasma. Essa pessoa tem isenção e legalidade para estar fazendo o que faz com a gente? É claro que não. É claro, é evidente que não. Mas isso é tão amplo de se discutir, e isso me faz envelhecer 5 anos quando eu discuto um dia disso. Porque é um negócio que a gente não consegue mudar do dia para a noite, salvo por outras vias. Ou seja, de fato, isso aqui é uma hipótese de uma dissolução de todos os poderes. Aí seria uma hipótese remota que eles tanto temem e que não é o nosso desejo. Mas, democraticamente, deveríamos modificar a forma de acesso ao STF, aprovando uma PEC robusta, para que possamos nomear ministros em uma chapa pelo presidente, totalmente juristas há 20 anos, pelo menos sendo juízes, no mínimo, não sendo membros que não passaram sequer em provas da OAB. Mas são porra de... Cara, os caras estão no ministro, são ministros do STF, cara. Eles conseguem estar lá refutando jurisprudência de desembargadores com 40 anos de carreira. O cara que nem passou na ordem. Quer dizer, não tem sentido. Ou seja, o que nós temos que fazer é cada vez mais politizar a sociedade. Foram 40 anos, até mais,
de doutrinação acadêmica, social, para que se chegasse a esse ponto. Eles estavam quase alcançando o objetivo do plano comunista de colocar o socialismo puro no Brasil. Quando teve a ascensão conservadora, embora sem militância organizada, diferente da esquerda, que são organizados e coordenados, e mantém o modus operandi, enquanto a esquerda ainda está se engalfinhando, querendo saber quem vai ter mais like, isso tem que parar, porque nós não conseguiremos adotar um protocolo enquanto estivermos brigando entre si. Aprendam, ninguém solta a mão de ninguém. É a única lição que a esquerda tem para poder nos ensinar. Se protejam, porque senão não conseguiremos vencer. Ou seja, quando eles estavam quase alcançando isso, eles conseguiram suprimir, eles foram suprimidos pelo conservadorismo. E agora estão em polvorosa porque podem ver todo o sistema dele de décadas ruir. Então, não, ele não tem moralidade. Né? Está em todas as mídias, em várias fontes de informação, inclusive até em inquéritos. Ele foi nomeado tão rapidamente, né, a ministro do STF, de repente, cara, de repente. O Alckmin já tem lá a sua história. Né? Tá aí, você tem várias fontes de informação. Tem lá a sua história e pesquise se você tem curiosidade. Ele pega o Alexandre de Moraes, dúbio. Agora é meu secretário de segurança. O que ele entende de segurança? Imediatamente, ele não permitiu mais que a PM trabalhasse com o MP, por exemplo, né? E com a Polícia Civil em conjunto. Ou seja, enfraquecendo o sistema de investigação. Por quê? O que levou ele a isso? Por que tem tantas ilações sobre ele e o PCC? Por quê? De onde vem isso? Inclusive da mídia. E por que de repente, no estalar de dedos, o cara vira ministro do STF? O caçulinha do STF. E logo ele quer tanto proteger a bandidolatria. E quem briga contra o banditismo está sendo perseguido. Tem muita coisa para a gente saber. É aquilo, São Tomás de Aquino. Na verdade, é filha do tempo. Vai prevalecer. Deputado, ontem rolou ali uma revolta, uma insatisfação, uma decepção, não sei bem a palavra, acusando o presidente de não estar tomando a frente necessária de tudo isso. Mas essas ações não cabem ao Augusto Aras, que é o da PGR, e o Levi, que é o advogado-geral da União. Isso não faz parte do escopo do presidente, não é mesmo? Exato. O presidente ele está tomando, sim, as ações que ele tem que tomar, mas dentro do limite dele. Cada um tem um limite. O deputado tem seu limite. Só quem não tem limite é o STF. Só eles que não tem limite. Mas o deputado tem limite, o senador tem limite, o presidente tem limite, PGR tem limite, todo mundo tem limite. O STF não. É ilimitado. Tá? Agora, todas as ações nem sempre são palpáveis. Você não pode ver, não está na mídia. São ações de documentos, exigem um tempo de resposta, um tempo de julgo. Né? Então, isso, o não agir que as pessoas veem é uma ação. Contudo, está sendo escamoteado para que não se tenha um tipo de retaliação. Porque, pelo que nós podemos ver, claro como a luz do dia, é uma ação intervencionista do judiciário, elevado à Suprema Corte. Ou seja, as leis não estão sendo respeitadas. Então, o presidente tem que tomar cuidado, até porque ele já tem a sua reputação o tempo todo assassinada. Então, a gente tem que confiar no trabalho do presidente e dos deputados de base, né, gente? A gente está, tô tomando porrada todo dia. Né? Tem que ter um motivo para isso. Tem que ter, não é ficar só com o ônus, tem que ter o bônus também, né? E o apoio popular é importante, desculpe. Não, eu ia falar do texto que o senhor fez ontem. O senhor fez um texto muito bem fundamentado. Veio de madrugada, né? O texto foi lindo. Inclusive, eu vou disponibilizar ele nos Estudos Nacionais. Pessoal, acessem os estudos para ler o texto. E o senhor, nesse texto, passa uma sensação de segurança e que vai estar junto com o povo nessa batalha. O senhor deixa claro lá que não vai desistir dessa batalha que estamos enfrentando. O senhor reafirma aqui ao vivo o seu texto? Eu reafirmo o seguinte, eu vou além. Eu fui a lugares que esses ministros nunca foram, nunca vão sonhar em ir, porque eles não têm coragem suficiente para isso. Eu já vi coisas e vivi coisas que eles nunca viverão dentro das suas salinhas, né, oxigenadas, refrigeradas, com suas togas e seus perfumes caros. Nunca. Primeiro que eles não têm coragem para isso. Então, eles estão batendo de frente com uma pessoa que é focada e determinada. Eu vou até o fim. Inclusive, se vocês rasgarem a lei e quiserem me prender, isso para mim vai ser só o início de uma grande batalha. Fiquem tranquilos. Eu estou aqui em um grau mais elevado de patriotismo.
A minha bandeira não vai ser vermelha, eu não vou permitir isso. Eu estou aqui para o fronte de batalha. Se eu tiver que ir para uma guerra, com um garfo só e um dente em pé, eu vou, pô. Não preciso de fuzil, não. Deputado, a Carla Chiara está perguntando: o Alcolumbre não quer colocar em votação os pedidos de impeachment dos membros do STF. Algum meio legal para obrigá-los a isso? Olha, existem vários meios legais. Só que são meios, cara, que infelizmente nós temos um sistema legislativo no Brasil que ele se blinda há muito tempo, tá? E ele blinda aquelas pessoas que se inserem no círculo, né? Quando você é um outsider, ou seja, você está no sistema, mas não inserido nele, você está dentro do sistema, mas não faz parte do sistema, que é amplamente diferente, eles se blindaram de uma maneira, eles vão votar aquilo que lhes convém. E uma vez que você tenha pessoas que têm o medo, né, que estão sendo processadas pelo STF, ou que têm inquéritos, né, que já foram arquivados lá e podem depois até ser desarquivados com novas provas, mas nunca serão, né? Eu não preciso nominar ninguém, você vê? Nós teremos o meio legal da Câmara solicitando, o Senado solicitando por requerimentos e tudo mais. Contudo, quem coordena é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, eles vão pautar aquilo que lhes convém, né? Aquilo que lhes coloca, que pode lhes colocar em risco, eles não fariam, né? De maneira alguma. Isso aí é o problema. Quando a repórter da CNN ontem me perguntou que eu tuitei certa feita que por vias democráticas eu não enxergo mudanças para o Brasil, ela quis dizer que eu estava pedindo intervenção militar. Eu falei, você está equivocado, eu não pedi isso em nenhum momento. Eu disse que não enxergo por vias democráticas. E realmente não enxergo. Ou seja, não temos soluções. Porque, a não ser que pelo voto, e isso aí demanda 2 ou 3 eleições, você coloque pessoas de fato que têm o mesmo pensamento que eu e você, que o presidente, que o Eduardo Bolsonaro, o Jordi e assim por diante. Enquanto colocarmos pessoas com aquele pensamento que a máquina pública nutre, né, e mantém suas eleições, a gente vai estar sempre perdendo. Até o momento que a gente acordar politicamente, aí a gente consegue mudar o Brasil. Então, por vias democráticas, a única solução que eu não vejo, porque eu não vejo a maturação política, seria essa, por meio do voto. Só que isso demanda tempo, não é do dia para a noite. Deputado, o senhor está tendo aí uma boa relevância, um bom destaque. Sua base de apoio vem crescendo muito, inclusive eu estou lendo aqui os comentários, são diversos apoios, pessoas que o admiram, que acompanham o seu trabalho. Obrigado. O que o senhor acha de concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro para começar a limpar o Rio de Janeiro? Então, aí que está. Se eu concorro à Prefeitura, eu limito ao município. E o presidente ele perde uma base muito boa a nível Brasil, né? Aí eu poderia, a minha cidade queria que eu me lançasse também a candidato aqui. Mas uma vez fazendo isso, eu saio do cenário nacional de proteger ali o governo do presidente. Politicamente, para mim, seria muito bom, porque se eu quisesse ser um político profissional, eu me lanço a prefeito, daqui a pouco um outro mandato, uma boa gestão, depois me lanço a deputado de novo, Senado. Eu não quero fazer disso uma vida profissional. Eu não viso isso na política. É como eu te falei, eu estou aqui porque eu quero uma mudança no Brasil de fato. Parece clichê, vamos mudar. Não estou falando vamos mudar, vamos fazer nova gestão. Esquece isso, isso é só balela. Quem falou isso já está mentindo. Falou, ó, vamos mudar isso aqui, agora é a hora da mudança. Esquece essa porcaria de mudança. A mudança, ela será feita quando, de fato, nós agirmos. Isso é em conjunto. Então, se eu me lanço a um município, o presidente perde. Acredito que um bom apoiador, um bom braço nessa batalha, que é totalmente ideológica e puramente ideológica, e fico lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo e sei que a gente pode trabalhar. Contudo, nós temos bons nomes que vão estar ali, né, sob a nossa vigilância e vão estar de acordo com o nosso pensamento. Ou seja, nós linkaríamos a Prefeitura do Rio, de Petrópolis, Teresópolis, ao Planalto e ao Congresso com bons nomes. Ou seja, nós precisamos colocar lá mais 110, 120 deputados conservadores e bons prefeitos aqui para a gente poder cair nessa batalha. Camila, posso fazer um alerta? Claro, sempre. Então, vamos lá. Gente, o Brasil está enfrentando o mais alto grau de ataque comunista. Tá? Isso aqui não é teoria de conspiração. O Foro de São Paulo, ele existe, é concreto, é perigoso. O que está acontecendo no Brasil é que há 40 anos nós entramos em uma socialização das pessoas dentro das escolas, querem socializar de forma a torná-los socialistas, ultra-humanistas. O que acontece? Uma vez que eles conseguem
né, romantizar em cima do socialismo nas crianças, elas crescem virando essa militância, e uma vez corpo eleitoral, eles já modificaram a cultura, que funciona assim no direito. A cultura faz a norma, e não é a norma que faz a cultura. Ou seja, se uma norma foi criada e a cultura não aceita, ela cai em desuso. Agora, se a cultura aqui exige, por exemplo, que as crianças operem o gênero, por exemplo, fazer troca de sexo aos 12 anos e a norma e a cultura pede isso em lato sensu, uma norma vai existir. Só que para essa cultura pedir isso é porque ela já é socialista e ela já vota. E uma vez que ela vota nos legisladores, sejam municipais, estaduais ou federais, eles são legisladores socialistas, que já têm uma cultura socialista. Então fica fácil fazer uma lei, em sua maioria aprovada, socialista, para que essa sociedade sinta-se feliz. E o Brasil, então, vai se tornar um país socialista por via da legalidade. Esse é o problema, o que está acontecendo. Deputado, embora o Queiroz não seja problema seu, nunca esteve no seu gabinete, o senhor sequer o conheça, tem vermelhinho aqui pressionando para que se fale do Queiroz. Então, ao meu ver, que ele responda de acordo com a lei de uma justiça limpa e equilibrada. Claro. O que o senhor quer falar? O que não é o caso. Não é o caso. Vamos lá. Comunista vagabundo? Deixa eu te responder. Queiroz. Há quantos anos? Está falando com um policial, então lembra disso. Há quantos anos ele está sendo investigado? Qual é a materialidade? Qual é a robustez de prova que tem? O que aconteceu? O que está linkado ao Flávio? Qual é o crime de fato? Me mostra essa matéria, seu imbecil. Por que agora que ele está sendo preso? Em todo esse inquérito do STF pela Justiça do Rio, evidentemente movida pelo STF lá, movendo seus palitinhos. Eu sei que tu é esquerdista comunista, então logo tu é limitado. Então não posso nem exigir, nem me dar o luxo de querer que você compreenda a complexidade dessa situação. Mas tu não acha estranho esse palco midiático em cima de uma prisão com 18 carros da Polícia Federal para um cara doente? O Flávio lavava dinheiro? Há 3 anos investigando, isso é o quê? Polícia ou escoteiro mirim que não acha prova nenhuma? Vocês estão ficando loucos? Você não percebe essa idiotice toda, não? O Queiroz é meu amigo, eu gosto dele. Se ele tiver errado, que seja julgado, que pague pelos seus crimes. Assim como o próprio Flávio, que não está ligado a nada. O Flávio não está em nenhum crime. Você acha que a polícia não tem inteligência e contra-inteligência para descobrir rápido? Você não vê que eles estão atropelando as leis, inclusive para você, vagabundo comunista, tu vai sofrer o mesmo dano colateral, seu animal. Então, tu tá brigando por uma coisa que tu nem sabe o que é o comunismo. Tu só sabe a palavra comunismo. Tu é burro. Você não vai entender. Então, o Queiroz tá sendo mais um boi de piranha. Porra, cara, esses caras são muito burros, cara. É mesmo porque, como o Fausto Crispim lembrou, o primeiro da lista é o André Siciliano do PT com 49 milhões, né? Presidente da LERJ, tu comunista vagabundo, não vai falar nada, não? Fala alguma coisa aí, espertão. Vai estudar, porra. A gente também, Paulo Ramos, PDT, 30 milhões. Márcio, do PSC, 25 milhões. E sobrou para quem? Para o Flávio, né? Claro, porque carrega a marca d'água presidencial. O Daniel Silveira não é da família do presidente, mas é aliado do presidente direto. Hélio, Carla, Jordi, Major Fabiane, assim consecutivamente. Quer dizer, os comunistas, eles são, vou usar a palavra lascívia, conotação sexual, mas eles são assim, é quase um sexo explícito, um pornô brasileiro bem Alexandre Frota, mesmo, bem baixo calão. É o que é o pensamento comunista, essa merda aí que vocês têm. Porra. Deputado, o senhor falou em Alexandre Frota, eu lembrei do inquérito da fake news, que vai ser a próxima busca e apreensão da Polícia Federal. A Rede Globo, DCM, enfim, soltaram diversas fakes em relação a nós. Eu que estava presa e que sou assessora de gabinete, e o senhor que estava preso e que financiou os atos. Essas mídias vão cair aí no inquérito? Bom, pode ser, né? Já que ele pegou como base do inquérito ilações da Joyce Hasselman, então ele pode pegar até de um papel higiênico depois que ele limpar a bunda no vaso e olhar e falar: isso aqui é a prova do inquérito da fake news, isso aqui é uma fake news. Ele pode botar, porque é nisso que eles estão se pautando. Eles acordam assim: vou pegar essa porcaria e botar no inquérito. É isso que eles estão fazendo.
Quer dizer, não tem sentido. O inquérito já parte de uma ilegalidade, né? O quê? Tudo que parte são de acusações da Joyce Hasselmann, que já foi debelado no meio social, no meio midiático, que ela movimentava, sim, robôs, com a verba pública, assessores disparando. Isso está na mídia. Mas ainda foi lá promovida, né? A gerenciar lá a comunicação da Câmara. Quer dizer, é complicado. Realmente é o establishment a todo vapor. Deputado Marcelo Souza se incomodou com a nossa fala sobre o Queiroz e questiona por que ele estava escondido na casa do advogado. Na verdade, ele não estava escondido, né? Ele estava lá, acho que ia fazer um mês por conta da doença, não foi isso? Sim, sim. Escondido? Ele estava escondido? Eu não estou aqui defendendo se caso tenha cometido um crime, não, tá? Qualquer um que cometa crime tem que pagar perante a lei. Agora eu te pergunto, que lei que existe no Brasil, meu amigo? Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? O Queiroz, ele nunca se escondeu. Ele estava lá, acharam ele. Ele não estava foragido. Em nenhum momento tinha mandado de prisão, perdão, mandado de prisão contra ele. Quando foi expedido, o encontraram e o levaram, conduziram coercitivamente. Agora, um homem doente, né? Ele está doente, debilitado, sendo conduzido por mais de 18 carros, helicópteros, uma máquina toda para um homem, e de fato que não resistiu à prisão, de jeito nenhum, uma simples viatura com 2 policiais levaria tranquilamente. Para que isso? Que lei que existe, meu amigo? Estamos tendo direito à liberdade de manifestação, literalmente confiscados, sequestrados por um Supremo que está agindo como ditador. Todos os ministros estão ali fazendo suas ações. Uma hora equalizam, essa decisão aqui tem que ser assim para agradar um pouquinho, a gente vai equalizando, porrada aqui e aqui elogio. E tá feio. Então, quando você defende esse tipo, na verdade, tem que conhecer o arcabouço jurídico, tu vai entender a merda da legislação que nós temos no Brasil, um lixo. Tá? É uma lei que ela é muito obscura, ela defende o crime. E qualquer coisa que seja contra isso, veja o presidente tem nada ligado a ele. E cada vez você vai ver a verdade. Quando isso acontece, você vê quem está sendo perseguido. Olha para mim, olha para a Carla, para os outros deputados, a Camila e outras pessoas que sofreram aí com esse inquérito. Sofreram não estou sofrendo nada. Para mim está tranquilo, está favorável. Só que é o seguinte, o problema é, o que tem de legal nisso? Né? Eles querem execrar a nossa vida pública, a nossa imagem pública, e colocá-los, inclusive, retirando postagens que mostravam a vida de cada um dos ministros, né? A sua vida duvidosa. Eles, por decisão, mandaram retirar do ar, para que ninguém soubesse quem são. Até porque, se você voltar há 10 anos, você nem sabia que o STF existia, você nem sabia. Falava em STF, o que é STF? Você não sabia, o povo brasileiro hoje só escuta falar em STF. E tem bobo que defende as decisões arbitrárias dele. Então, cara, o que está acontecendo é uma inversão total de valores. Tá? Essa é a minha resposta para você. Marcelo, ele não estava lá há um ano, ele estava lá há 4 dias, conforme inclusive a CNN falou, como diz aqui a Carla Camilo. A Rede Globo errou ao colocar um ano e depois ela fez uma errata, certo, deputado? Mas aí, né, eles fazem isso, chamam para dizer que estava escondido, aí reverbera isso na sociedade e depois bota ali que é uma errata. A errata ninguém dá, não tem mais o alcance que teve a primeira notícia. O que está falando agora na sociedade é está um ano escondido, protegendo o presidente, o Flávio. Pô, então vocês aprendam a não ir na notinha de imprensa. Não se paute em 290 caracteres que você não está bem informado não, tá? Fique esperto. Deputado, para a gente finalizar, na última live, o senhor falou de alguns projetos que o senhor precisava de apoio. Como chegou muito inscrito novo aqui, graças à propaganda que a Rede Globo fez para mim, obrigada, Rede Globo, te devo essa, 3 mil. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui, Rede Globo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória parlamentar e sobre esses projetos, para o pessoal poder dar um apoio para o senhor. A tela é sua e o microfone. Bom, pessoal, olha só. Projeto de lei eu posso fazer um por dia. Né? E alguns novos integrantes da direita dizem, eu quero projeto, quero produção. Você fazer projeto de leis, criar projeto de leis, não significa, em suma, produção, porque ele tem que passar pela aprovação das comissões ou não aprovação, depois a plenário, e se for pautado, é aprovado ou reprovado. Caso aprovado, Senado. Caso aprovado no Senado,
sanção ou veto presidencial. Então, só que esse caminho não é tão simples assim. Isso demora anos de discussão, né? Fatalmente, um projeto ele vai atravessar a legislatura que eu assumir e talvez, se eu não for reeleito, ele é arquivado. E qualquer outro deputado que queira desarquivar aquele processo não pode, aquele projeto. Ele tem que fazer uns moldes para que um seja pensado ao outro e percorra os mesmos caminhos e talvez seja... Então, o processo legislativo é muito lento e moroso. Então, eu tenho várias propostas legislativas, os meus projetos, modéstia à parte, são muito bons. Eu participo de toda a confecção deles, junto com a minha assessoria jurídica, a minha consultoria jurídica também. São projetos que atendem muitas demandas, inclusive uma PEC, que acabaria com essa farra do STF, que altera os artigos 14, 84, 101, 102 e 104 da Constituição, tanto da Suprema Corte como dos tribunais superiores. Ou seja, eu literalmente vedo esse apadrinhamento, acaba esse apadrinhamento. Você vai colocar pessoas competentes, capazes, com idoneidade moral, de fato, até com pesquisa social. Não é só um artigo 101 que fala 5 requisitos, inclusive o notável saber jurídico, que você não precisa sequer ser advogado ou sequer ser estudante de direito. Tu pode ser, não estou pejorativando, mas, por exemplo, um balconista e ser amigo de um presidente para a gente falar, você vai ser meu candidato. Se passar na sabatina do STF, você passa a ser ministro do Supremo, porque é muito dúbio todo o processo. Ou seja, ele foi feito para blindar a corrupção. Tá? O STF, do jeito que ele é feito, não existe sentido na coisa. Aí eu estou falando com o conhecimento jurídico que tenho. Então, realmente, não é possível que isso continue assim. Então, o apoio popular e a pressão popular, cobrando via e-mail, ligando, ou indo ao gabinete do deputado e senador e cobrar, falar, olha, eu quero apoio a isso aqui. Crie grupos que entrem em contato com os e-mails institucionais, telefones institucionais, olha, queremos apoio nesse projeto, por favor, assina, você teve meu voto. Essa pressão você pode fazer. Está arriscado até o STF falar assim, robô, você está fazendo... Esqueça o entendimento do STF. O que vale é o entendimento do cidadão. O Supremo é o povo. Então, se você for às ruas se manifestar, dentro da legalidade, lá na Constituição, pacificamente, ordeiramente, com autorização das autoridades, cara, sem problema, vocês podem fazer, tá? Vocês devem fazer. Não se acuem, não tenha medo. Pode ir às ruas. Se alguém tiver algum tipo de ato antidemocrático de fato, fora AI-5 já, se afaste daquelas pessoas e isole-as. E continue a manifestação pacífica. Isso não é crime, isso é legal, é constitucional. Então não tenha medo, não se acovarde mediante essa ditadura judiciária do Brasil. Deputado, mesmo porque hoje eles perseguem a gente. Amanhã eles podem podem perseguir o grupo que está rindo da gente, concorda? Claro. E pior, eles têm criado precedência para isso. Uma vez criada uma precedência, se um deputado, tá? Um deputado, pode ser eu, vamos prender. Primeiro que não pode me prender, sou crime inafiançável, né? E em flagrante delito. Contudo, eles não respeitam nem a Constituição. Afinal de contas, a Constituição é mera formalidade inferior, segundo os ministros. Ou seja, se eles me prenderem, eu não tenho medo disso, relaxa, fica tranquilo. Eu vou continuar minha batalha, tem várias saídas jurídicas. Contudo, seria mais um preso político. Isso sim é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Contudo, a precedência criada, eles vão poder aplicar o tempo todo. Eles são censores, na verdade. Que é um absurdo. Eles estão fazendo isso, estão censurando tudo. E eles estão fazendo isso à margem da lei. E as pessoas precisam perceber isso. Tá bom? Deputado, o Fernando deu aqui uma boa ideia. É a última, já vou te liberar. Podem criar uma lei para forçar a errata a ter o mesmo alcance e relevância de mentira que foi propagada. Mentem com megafone e errata é com sussurros. É uma boa ideia. O que o senhor acha? Sim, uma boa ideia. Acho uma ótima ideia. Pessoal, eu prometi para o deputado que ia ser 30 minutos, ele já está aqui há 50 minutos. Sem problema. Ele Se tiver tá dúvida pertinente, sem problema. Ele está lotado de live para fazer e ele é um dos pouquíssimos deputados que nos atendem na hora. Então, eu não vou ficar abusando do deputado. Deputado, muito obrigada por ter aceitado comigo hoje. Nada, Camila. Obrigado, tá? E força aí, tá? A gente vai vencer no final. O mal, temporariamente, ele vence. Mas a vitória é sempre do bem. Pessoal, as redes sociais do deputado está Facebook em cima e YouTube embaixo.
Entrem lá, sigam o deputado, tirem suas dúvidas lá, tá bom? Um Tá bom, beijo. pessoal. Obrigado, tá? Prazer aí. Que Jesus os abençoe imensamente. Tchau. Sim.